Bom, pessoal, continuando, né, nosso conteúdo, vamos falar de empréstimos, né? Vamos lá? Tá. Vamos lá. Introdução e definição. Nessa parte, é importante colocarmos as definições de alguns termos que são amplamente utilizados, os quais devem ser explicados para maior clareza no decorrer da unidade. Mutuante ou credor, aquele que dá um empréstimo. Mutuário ou devedor, aquele que recebe o empréstimo. Pronto, isso a gente já tinha trabalhado alguma coisa, mas é bom sempre reforçar, né? Principalmente essa parte mutuário, vocês encontram muito, principalmente quando se fala de empréstimo para imóveis, né? Então, aquele que está financiando o imóvel, né? Que está pagando o empréstimo ali, ele é um mutuário, né? Ou devedor. No caso do banco ou a financeira, ela é o quê? Ela é a instituição credora, né? Ele é o credor ou mutuante. Certo? Então, vamos ver o que é mais aqui. Taxa de juros é a taxa acordada por ambas as partes envolvidas no empréstimo, a saber, o mutuário e o mutuante pode referir-se ao custo efetivo do empréstimo ou não, dependendo das condições adotadas, né? Então, essa taxa pode ser a taxa, como ele está dizendo, pode ser o custo efetivo. Se for o custo efetivo, já está utilizando a capitalização, no caso, se for mensal das prestações, né? E já está utilizando até o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, né? Que todo forma de financiamento, contrato de financiamento, leva o IOF. Certo? Então, prazo de utilização correspondente ao intervalo de tempo durante o qual o empréstimo é transferido do mutuante, credor, para o mutuário devedor. Às vezes, o empréstimo é transferido em uma só parcela, nesse caso, dá-se unitário. Então, isso aqui é o prazo de pagamento, né? Então, é o intervalo, né, de tempo durante o qual o empréstimo é transferido, né? Onde no caso aí, o mutuante ou credor, né, concedeu aquele valor, às vezes o empréstimo é transferido em uma só parcela, né, prazo de utilização, então, muito comum, o credor dá vamos supor, 100 mil ali do empréstimo, né, e o mutuário fica pagando, entendeu? Então, prazo de utilização é diferente do prazo de pagamento, pessoal. Entendeu? Vamos entender isso aí. Ó. Prazo de utilização corresponde ao intervalo de tempo durante o qual o empréstimo é transferido do mutuante, credor, da financeira, de quem tem o cacau, para o mutuário, devedor. Sou eu, somos nós aqui, estamos precisando do dinheirozinho. Né? Então, às vezes o empréstimo é transferido em uma só parcela, nesse caso, denomina-se unitário. Pessoal, é muito comum, por exemplo, você faz um empréstimo, vamos supor, para a construção de uma casa, ou então para querer abrir um comércio, né? Abrir uma loja, abrir uma fábrica. E onde você atrela aquele bem ao financiamento, né? Então, ele não libera o dinheiro todo de uma vez só, ele libera por etapas. Você construiu uma etapa, aí ele pega e libera da próxima etapa. E assim por diante. Por isso que nem sempre é unitário, ali na hora. Paybook. Então, prazo de utilização é o prazo no qual ele vai liberar esse dinheiro para você. O que é importante a gente definir também aqui, ó, P, A e J. O que é que vai ser? Prestação, P, que a gente já vem trabalhando isso, né? A, amortização e J, juros, né? E a prestação é o quê? É a amortização mais juros. Então, toda vida que a sua prestação é juros mais um pedaço da sua dívida que você está pagando, que você já está amortizando. Prazo de carência corresponde ao período entre o prazo de utilização e o pagamento da primeira amortização. Então, durante o prazo de carência, o tomador do empréstimo só paga os juros. Em alguns casos, nem os juros paga.
ele não paga, mas é cobrado. Ele fica ali acumulando, como a gente já viu em outras questões, né? Que você tem um prazo de carência, você calcula aqueles juros daquele prazo de carência para depois cobrar no final. Que é muito comum isso. Entendeu? Você fica calculando aqueles juros ali e quando ele começar o período de pagamento, ele vai pagar em cima do valor total mais os juros do período de carência. Aqui vale ressaltar que é considerado a existência de carência quando esse prazo é superior a pelo menos o dobro do menor período de amortização das parcelas, né? É aquele caso, né? Por exemplo, se você tem que ser pelo menos carência, tem que ser pelo menos 2 meses, né? Por exemplo, se a capitalização é mensal. Porque um mês é justamente uma prestação postecipada, né? Que você paga no final do primeiro mês. Certo? Então, sendo 2 meses, aí não. Aí já tem um prazo de carência. Parcela de amortização corresponde às parcelas de devolução do principal, ou seja, do capital emprestado. Então, você pegou uma grana emprestada, na prestação, você não viu que você vai pagar amortização mais juros. Então, parte do que você pegou, você já está pagando ali mais os juros que capitaliza a pessoa ou a instituição financeira que lhe emprestou. Prazo de amortização corresponde ao intervalo de tempo durante o qual são pagas as amortizações. Aí sim, é o intervalo que você fica pagando aquela prestação. Prestação corresponde à soma da amortização acrescida de juros e outros encargos pagos em um dado período. Então, a prestação corresponde à soma da amortização acrescida de juros e outros encargos pagos em dado período. Certo? A prestação corresponde à soma da amortização acrescida dos juros do encargo daquele períodozinho. Então, vamos lá. Planilha é um quadro onde são colocados os valores referentes ao empréstimo. Isso é correspondente ao cronograma de valores recebidos de pagamento. Então, planilha é só o detalhamento, prestação a prestação, mês a mês, dependendo do tipo de período, né? Mas é o que ele vai demonstrar ali como é que fica. O prazo total do financiamento é a soma do prazo de carência com o prazo de amortização. Saldo devedor é o estado da dívida, ou seja, do débito em um determinado instante. Período de amortização corresponde ao intervalo de tempo existente entre duas amortizações, né? Então, corresponde ao intervalo de tempo existente entre duas amortizações. É para dizer se esse período é mensal, semestral, basicamente trimestral, anual. Ok? Saldo devedor, como a gente disse, é o saldo que ele deve da dívida naquele instante de tempo. Vamos supor, você vai pagar uma dívida em 10 anos, mas você quer saber no 5º ano quanto é que está devendo. É o saldo devedor. Vamos lá. Amortização de empréstimos. No mercado financeiro, existem vários sistemas para se fazer o resgate de um empréstimo. Vamos agora relacionar os sistemas mais utilizados no meio financeiro, para que o leitor possa ter um universo mais amplo dessas novas noções estudadas. De uma forma geral, sendo AK, amortização, parcela da amortização, JK, juros, PK, prestação e DK é a dívida, né? O estado da dívida naquele momento K. Certo? Então, vamos lá. Pessoal, aqui para vocês nessa apresentação eu vou falar do SAC, Sistema de Amortização Constante, e do PRAIS. Nós temos outros, americano, francês, o misto. Só que esses são os dois mais usuais. Como na nossa disciplina o tempo já está muito apertado, eu vou falar só desses dois para vocês. Tá bom? Vamos lá. Sistema de amortização constante. As parcelas de amortização são iguais entre si. Os juros são calculados a cada período, multiplicando-se a taxa de juros contratada, na forma unitária. Então, as parcelas de amortização são iguais entre si. Os juros são calculados a cada período, multiplicando a taxa de juros contratada na forma unitária, pelo saldo devedor existente no período anterior. Vamos lá, então. O que é igual entre si? A amortização. A prestação é igual? Não. A primeira prestação nesse sistema SAC vai ser a maior.
E a última vai ser a menor, você vai decrescendo. Mas por que isso? Os juros é calculado em cima do que você está devendo. No início você deve tudo. Você não amortizou nada. Então por isso que é a sua maior prestação. Vamos pegar aqui esse exemplo. Para um projeto de expansão, a empresa Farinheiros Limitada obtém um financiamento de 50 mil. Né, nas seguintes condições. Taxa de juros 8% ao ano, com pagamentos semestrais, amortização saque, né, com pagamentos semestrais, e o prazo de amortização são 5 anos. Vamos construir a planilha de financiamento. Então, observe uma coisa aí, pessoal. Vamos lá. Tem 5 mil. Os juros é 8% ao ano, mas só que com pagamento semestral. Certo? E o prazo e a amortização são 5 anos. Então, a gente vai amortizar em quantas parcelas? Em 10 parcelas. Todo mundo entendeu? São 5 anos, eu pago por semestre, então são 10 parcelas. Beleza? Olha aqui as fórmulas do sistema de amortização constante. N, o número de pagamentos, e a taxa de juros acordada. AK é o valor da amortização, é igual a D0 sobre N. Então, observe que o K é o período, né? O período em que você encontra-se. Por exemplo, então, no primeiro período até o último período, a amortização vai ser igual. Porque o D não varia, fica toda a vida o D0, que é o inicial da dívida. No caso aqui, a gente vai ser o quê? 50 mil, né, que é o meu D0, a minha dívida, dividido pelo o prazo de amortização. Aqui, ó, a gente vê aqui, ó, que é 10 períodos, né? Por que 10 períodos? Porque eu estou... é o semestre, são 5 anos, então são 5 semestres. Então, minha amortização, a gente já pode até colocar aqui na nossa planilha, ó. Vai ser 5 mil por todos os períodos. Ok? Certo? DK, N menos K vezes D0 sobre N. Então, o que seria isso aí? N é o número de parcelas que eu tenho. São 10 no caso aqui. K, eu quero saber o K1. Então, opa. Aqui. Eu quero saber o K1. Então, 10 menos 1. No caso, 9, 9. Né? 9 dividido, então aqui fica 9 dividido por 10. Esse resultado aqui eu tenho que multiplicar por quanto? Por D0, que é minha dívida, que é no caso de 50 mil. Então, isso aqui eu multiplico pelos 50 mil. Vamos fazer isso aqui na planilha Excel, que a gente já vai calculando? Pronto. Opa. Beleza. Vamos lá. Então, aqui são os 10 períodos. Pronto, vamos lá. Nosso saldo devedor, a gente sabe que é 50 mil. No primeiro período, eu vou amortizar quanto? 50 mil dividido por... Vou pegar minha dívida total, que é 50 mil, dividido pelo número de períodos que eu tenho para pagar, né? Que no caso são 10. Então, eu tenho uma amortização aí de 5 mil todo mês. Ou todo semestre, né? São 10 semestres, 5 anos. Então, a amortização hoje a gente já pode botar aqui para todo mundo, ó, 5 pila. Deixa eu só... Eu quero copiar aqui. Só valores. Para ficar bonitinho. Não sai da formatação. Pronto. Então, vamos lá. Qual é o meu saldo devedor? Pessoal, o saldo devedor a gente pode fazer intuitivamente o seguinte. Quanto era meu saldo devedor no início?
50 mil. Certo? 50 mil. Eu paguei quanto? Eu paguei 5 mil. Então, 50 mil menos os 5 mil. Vai dar 45 mil. É o meu saldo devedor no instante 1, não é isso? Depois do primeiro pagamento. Agora, vamos utilizar a fórmula para a gente aplicar um pouquinho. Olha como é que ele diz a fórmula. N menos K dividido por N vezes D0. Vamos lá, ver se dá a mesma coisa. N, quanto é N? É o número de prestações, que são, no caso aqui, 10. Vou botar isso aqui entre parênteses, né? 10 menos K. No caso, K é a prestação que eu estou aqui, que é 1. Isso aqui eu tenho que dividir pelo número de prestações, que são 10. Ok? Aí, ó, deu 0,9. Aí, esse 0,9 eu tenho que multiplicar pelo meu saldo devedor. Correto? Então, pego isso aí e 0,9 e multiplico por 50 mil. Olha aí, chegamos aos mesmos 45 mil. Ok? Então, para a construção da tabela, você pode utilizar tanto aquela fórmula DK, ou pode simplesmente pegar o saldo do período anterior menos o que você amortizou, que no caso é 5 mil. Todo o período. Aí vai baixando até o instante 0, né? Até o instante 10, né? Que não é para restar mais nada. Ok? Então, é o saldo anterior menos o amortizado. 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 5 mil aqui. Saldo anterior menos o amortizado. Dá 0. Ok? Qual é meus juros que eu vou pagar, pessoal? Os juros aqui, vamos lá. Como é que a gente... Os juros é, ó, I menos DK menos 1. Então, no instante 1 é o I, minha taxa de juros, I, vezes DK menos 1. Quanto é a minha taxa de juros? Ó, é 8% ao ano, uma capitalização ao semestre, então fica 0,004, né? Fica 4%. Então, vamos aqui na nossa planilhinha. Continuando aqui na nossa planilha. Então, juros é o que? 0,04, que são nossos 4%, vezes a minha dívida, eu estou no instante 1, minha dívida do instante 0, que é os 50 mil. Ó. Então, meus juros aqui, ó, é de 2 mil. 2 mil reais. Então, qual é o valor da minha prestação? É o amortizado mais o meu juros. 7 mil reais. Para o próximo período, qual vai ser meu valor de juros aqui? É 0,04, que é a minha taxa de juros, vezes o valor do meu saldo devedor do período anterior. 4.500. 45 mil, quer dizer. Então, pronto, 1.800. A minha prestação já vai ficar menor agora, vai 6.800. Como eu havia dito para vocês, pessoal, toda vida que eu for pagando, né, observa que meu saldo devedor vai ficando menor e meus juros é calculado em cima do meu saldo devedor. Então, logo, minha prestação vai ficar menor, já que minha prestação é a amortização mais os juros. Vamos calcular aqui o próximo. 0,04 vezes o meu saldo devedor do período passado, que é 40 mil. Vou fazer logo aqui pela forma do Excel. E minha prestação, vou
somando a amortização mais os juros, 6.600. Vamos copiar logo aqui pelo Excel. Vou copiar só as formas. Pronto. Que aqui ele foi, ó, pegando saldo anterior vezes 0,04, toda vida, saldo anterior vezes 0,04, saldo anterior, e até chegar aqui, ó, e toda vida somando amortização mais juros, amortização mais juros, pronto. Olha aí, minha primeira parcela que eu paguei foi 7.000, minha última parcela é 5.200. Como eu falei para vocês, no sistema de amortização constante, o SAC, esse valor vai decrescendo, certo? Então, toda vida minha parcela a ser amortizada, ela é constante e em cima e meus juros, né, é em cima do saldo devedor do período anterior, que minha prestação é amortização mais juros. Aí vou somando até chegar. Ok? Entendido o SAC? Vamos agora para o sistema Price. Sistema Price. Pronto. Sistema Price. Sistema Price. Nesse caso, o empréstimo é amortizado com pagamentos constantes no final de cada período. Ó, pessoal, preste bem atenção. O que é constante no sistema Price não é o valor da amortização, mas sim o valor da parcela. Esse daqui é mais comum num financiamento tipo de automóvel. O SAC, que a gente viu anteriormente, né, que é o sistema de amortização constante, ele é muito utilizado em financiamento habitacional, de imóveis, de casa. E o Price é muito usado de veículos, de automóveis, né, onde o quê? Aquela sua prestação vai continuar a mesma durante todo o período ali. Certo? Então, nesse caso, o empréstimo é amortizado com parcelas constantes no final de cada período. Esses pagamentos são constituídos de juros sobre o saldo devedor em uma parte da amortização. Uma vez que esses pagamentos são todos do mesmo valor, à medida que vem sendo realizado, os juros tornam-se menores, enquanto que as parciais de amortização são progressivamente maiores. Observe, uma vez que esses pagamentos são todos os mesmos valores, à medida que eles vão sendo realizados, os juros se tornam menores, enquanto as parcelas de amortização, né, as parcelas são progressivamente maiores. Então, você não está pagando uma parcela constante? No início, você não está devendo tudo. Então, basicamente, no início, aquele valor da tua prestação, daquela tua parcela, é só juros. Com o passar do tempo, onde você vai amortizando, você continua pagando uma parcela constante, então você consegue amortizar um valor maior. Então, o seu saldo devedor, você vai esgotando mais fácil, mais rápido. Vamos lá. O pagamento periódico, nesse caso, corresponde ao termo de uma renda pós-antecipada, em função do valor atual, valor do empréstimo. Então, o pagamento periódico, né, nesse caso, corresponde ao termo de uma renda pós-antecipada, em função do valor atual, do valor do empréstimo. Então, pessoal, a gente pode utilizar a mesma fórmula da renda pós-antecipada, né, para calcular a prestação desse empréstimo. Certo? Vamos ver aqui as fórmulas do sistema Price. Onde PK, valor da prestação, igual a D0, que é o valor da dívida no instante zero, I mais 1 mais 1 I vezes 1 mais I elevado a N, dividido por 1 mais I, né, elevado a N menos 1. Se você observar, pessoal, essa aqui é a mesma fórmula da prestação pós-antecipada. A única diferença é que a gente está investido, né, aqui, porque a gente trocou o P e o D de lugar, no caso que é o A, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Pronto, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, tá no numerador, né? Aqui, isso com um menos, e lá vai estar no denominador.
Porque aqui, ó, o T é a prestação que vai estar desse lado e o A é a dívida, né? O valor atual. Né? Foi só basicamente o jogo para tirar de um lado e botar no outro. Entendeu, pessoal? Por isso que ficou assim invertido. O dk é igual a d0 vezes 1 mais i elevado a n menos 1 mais ik sobre 1 mais i elevado a n menos 1. Observe que você pode continuar fazendo da mesma forma. O D2 é quem? É o D1 menos a parcela de amortização. Certo? A taxa de juros é I menos o DK menos 1, continua a mesma coisa. E o AK, né, também continua a mesma coisa, que é a parcela menos os juros que você paga. Certo? Vamos lá, vamos fazer aqui um exemplozinho para a gente ver aqui. Ó. Uma dívida de R$5.000 é paga em 4 meses pelo sistema Price, com juros de 5% ao mês. Faça a planilha de amortização. Então, pessoal, no sistema Price, a primeira coisa que a gente faz, o que é constante? No saque, o que era constante era a amortização. Então, a gente já calculou todas as amortizações. Nesse aqui é a prestação. Então, a gente calcula logo as prestações todas. Né? Vamos calcular aqui o valor da prestação. Uma dívida de 5.000 é paga em 4 meses pelo sistema Price com juros de 5% ao mês. Então, ó, o valor da dívida é o D0, 5.000. Qual é a taxa de juros? 5%, então 0,05. Qual é o período de pagamento? 4 meses, então N igual a 4. Então, aí só aplicou na fórmula lá, né, 0,05, 1 mais 0,05 elevado a 4, dividido por 1 mais 0,05 elevado a 4 menos 1. Aí faz esse cálculo que dá 1,2155. Depois multiplica 1,2155 por 0,05 dá 0,06075 dividido por 0. Aí esse cálculo aqui 0,2155 menos 1 dá 0,021. Essa divisão vai dar 0,28212 vezes 5.000, que vai dar 1.410,06 centavos. Então, o valor de amortização, o valor de prestação é 1.410,06 centavos. Pronto. Esse é o nosso valor de amortização. Certo? Vamos lá. Deixa eu centralizar aqui. Pronto, beleza. Vamos lá. Então, esse é o nosso valor. Como é que a gente calcula agora o restante aqui? Primeiro, vamos calcular então os nossos juros. Nossos juros, ó. Vocês estão lembrados? Ah, pessoal. Eu calculei aqui o valor da prestação para vocês pelo modo algébrico. Deixa eu calcular pela HP como é que fica. Não. Aqui foi todo o cálculo do modo algébrico. Pelo HP, como é que vai ficar? Vamos lá. Uma dívida de 5.000. Então, F-fim, toda vida, né? 5.000. CHS é o de valor da dívida, então é o valor presente. É o valor que eu tenho, que eu estou devendo naquele instante. Ela vai ser paga em 4 meses. 4 em... Qual é a minha taxa de juros? Com 5% ao mês. Então, 5, né? E no final dos 4 meses eu não vou dever mais nada. Então, 0, valor futuro.
Então, vamos lá. Qual é o valor da prestação? Olha aí. 1.400, 1.410,06. Ok? Pela HP também a gente calcula da mesma forma, né? Viram que é da mesma forma que a gente calculou o valor de uma prestação na renda pós-antecipada, né? Então, só que o valor da dívida, aí agora é o nosso valor presente, né? Então, vamos lá, continuar aqui. Agora vamos calcular os juros. Vocês estão lembrados como é que é? Ó, juros, ó, aqui, ó, continua da mesma forma. É I vezes o DK menos 1. Então, os juros nessa daqui vai ser aqui, melhor para a gente visualizar. Vamos lá. Então, os juros, qual é a taxa de juros? É 5% ao mês, então 0,05. Vezes o quê? Vezes a minha dívida. Então, só que, peraí pessoal, só um minutinho. Esse valor de prestação eu tenho que colocar, eu não pago no momento zero, né? Não é antecipado. Eu pago aqui 1.400 no momento 1, 1.410,06. Então é bom a gente sempre prestar atenção. Ó. Momento 1, meu valor de juros, agora sim, 0,05 a 5%, né? Vezes a minha dívida, que é 5.000. Então, 250 que eu estou pagando de juros. Logo, a minha amortização é o quê? Minha prestação, né? Menos o que eu paguei de juros. Então, eu amortizei 1.160, 6 centavos. Meu saldo devedor, então, vai ser quem? Vai ser os 5.000 que eu devia, menos quem? 1.000, né? 160,06. Ok? Então, agora eu devo 3.800 e... Deixa eu formatar isso aqui. Devo 3.839,94 Mais uma vez, meu valor de prestação nesse sistema aqui, ele é constante. Então, 1.410,06. Aqui, 1.410,06. E no último mês eu também vou pagar os mesmos 1.410,06. Ok? Tudo tranquilo aí, pessoal? Então, a gente já sabe que esse é o nosso valor de amortização. Ok? Então, vamos lá. Nossos juros. Nossos juros ele é calculado o quê? Pela minha taxa, 0,05, vezes o meu saldo devedor do período passado, né? No caso, aqui, ó, 3.839,94. Bom, deixa eu só concluir esse aqui também. Aqui. Então, minha amortização, quanto é? A minha prestação menos o meu juros, né? É 1.410,06
menos 192. Então, eu amortizei agora 1.200. Então, meu saldo devedor 3.839,94 menos 1.200. Ó, pessoal, vocês estão perguntando o que é BC menos C4, professor? Não sei o que. Aqui eu já estou colocando pela fórmula do Excel. Ele está pegando a célula que está no B3, aqui é o caso aqui, ó, B3, é justamente quem está em azulzinho, ó, 3.839,94. Ele está pegando esse valor e subtraindo pelo quê? Pela célula que está no C4, ó, C4, 1.218. Justamente, meu saldo devedor do período 1 menos minha amortização do período 2, que é o resultado vai dar o quê? Meu saldo devedor do período 2. Ok? Vamos lá agora, continuar a fazer aqui o cálculo, né? Os juros 0,05 multiplicado pelo meu saldo devedor do período anterior, né? Então, deu 131,10 centavos. Aí, minha amortização é minha prestação menos os meus juros, 1.278. Observem que toda vida minha amortização vai aumentando. Por quê? Meus juros vai caindo. E eu estou pagando a mesma prestação, então estou amortizando mais. Ok? Então, aí meu saldo devedor anterior, menos o amortizado. Então, fica 1.340. Aqui. Por problema de arredondação, a gente vai pegar um pouquinho mais aqui. Mas vamos lá. Continuar aqui. Juros. Então, 0,05 vezes meu saldo devedor anterior, R$67. O que é que eu vou amortizar? R$1.000. Então, minha amortização é justamente, ó, minha prestação menos meus juros, 1.342,91, que aí, ó, meu saldo devedor no instante 4, depois do meu pagamento, ó, vai ficar 0. Não devo mais nada. Então, essa aqui é a planilhazinha da amortização do sistema Price. Então, para vocês conhecerem aí. E, mais importante, estudarem, né? Vocês têm questões para resolverem da lista de exercícios da segunda lista de atividade, que vai ter questão de Price e vai ter questão de saque. E na prova final de vocês vai ter questões de empréstimos e de rendas, viu, pessoal? Então, é bom estudar, embora quem não vá para a prova final também é bom estudar para ganhar conhecimento, já que é algo bem usual, bem cotidiano. Todo mundo hoje trabalha com questão de empréstimo, de financiamento, então é bom você conhecer para saber o que é que está sendo cobrado, o que é que eles estão embutindo ali, né? Como é que ele está fazendo aquele cálculo ali, para ver se você não está sendo enrolado também, né? Então, pessoal, bons estudos e tudo de bom para vocês. Abraço.